Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 25/9. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros dizem que é alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o primeiro passo a ser meditado no Evangelho nós acabamos de ouvir. Jesus estava retirado em lugar à parte com seus discípulos para rezar. Primeira orientação que hoje o Senhor nos dá: a importância da vida de oração. É um ponto, meus filhos, que Jesus ensina, mas ensina e nos ensina que nós devemos criar o hábito de ter uma boa espiritualidade diariamente. Eu não digo semanalmente, eu não digo mensalmente, eu não digo anualmente, eu digo diariamente. É algo que o cristão praticante, ele precisa tomar essa decisão. Eu preciso rezar todos os dias. Porque quanto mais eu tenho essa intimidade com Deus pela vida de oração, mais eu vou me alicerçando na fé, mais firme eu vou ficando na minha caminhada, que diante das tempestades que se possa passar, eu estou firme, porque eu estou enraizado na minha fé através da oração. Por isso a importância, meus filhos, de organizar o seu tempo todos os dias e deixar um tempo para falar com Deus, para rezar, ter essa experiência profunda com seu amor e com a sua divina misericórdia. Porque o cristão praticante que não reza, meu filho e minha filha, ele só patina e não sai do lugar, porque não reza, não tem essa comunhão com Deus pela oração. Por que eu pergunto e afirmo isso? Porque Jesus, aqui no Evangelho, ele fez uma pergunta assim: quem diz o povo aí que eu sou? Aí falaram assim: Jesus, uns falam que o Senhor é João Batista, outros Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus olha no olho de cada um deles e fala assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a frente e fala: o Cristo de Deus, o Messias, o esperado. Pedro deu a resposta exata, porque, meus filhos, ele foi iluminado pela luz do Espírito Santo. Só que antes eles estavam rezando, guarde bem isso. Antes eles estavam rezando, estavam falando com o Pai. Agora, essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, hoje ela é feita a mim, Padre Roberto, e é feita também a você. Quem é Jesus para nós? Uma pergunta individual. Quem é Jesus para você? Qual seria a sua resposta hoje? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? A nossa resposta nos compromete. Como assim, Padre? Se eu afirmo que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, então eu tenho que viver essa minha resposta aonde quer que eu esteja. Se a minha resposta é afirmativa em relação a Jesus, eu tenho que dar testemunho de vida aonde quer que eu possa estar. Se a minha resposta for positiva em relação a Jesus, eu tenho que caminhar com a igreja dia após dia. Eu tenho que ter a minha vida de oração. Eu tenho que conhecer o que é da vontade de Deus e conhecer o que desagrada ao Senhor.
Isso precisa fazer parte, porque eu afirmo que Jesus, para mim, é o Salvador, é o tudo, é o centro da minha vida. Está vendo, meus filhos, como a nossa resposta nos compromete? Por exemplo, se eu afirmo que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas eu não venho para a igreja, o que eu estou dizendo? Não está certo. Se eu tenho essa fé e essa consciência que Jesus é o meu Senhor, eu não vou perder missa no final de semana, porque eu sei que é pecado grave, então eu não vou fazer isso. Eu preciso dar testemunho da minha vida de fé. Deu para você entender? Como a resposta nos compromete? Agora, se a minha resposta é negativa em relação a Jesus, como por exemplo, Jesus para mim, eu só ouço falar dele só, mas não tem nenhum conhecimento. Como fica a salvação? Como fica a vida eterna? É uma resposta muito perigosa. Muito perigosa. Se eu não tenho conhecimento da pessoa de Jesus na minha vida, é sinal que eu também não tenho conhecimento que sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem vida eterna não, meus filhos. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem vida eterna. Essa é uma verdade que o mundo precisa ouvir. Por isso, repetindo mais uma vez, se a minha resposta em relação a Jesus for negativa, a minha salvação está em risco. Não estou sendo radical. É uma verdade que precisa ser dita. Por isso, é importante fazer uma análise da minha caminhada, do meu dia a dia e rever onde está Deus na minha vida. Está no centro? Ou ele não faz parte da minha história? Se não faz parte da minha história, é preciso que a partir de então ele possa fazer. Porque sem Jesus não tem vida eterna, sem Jesus não tem salvação. Porque ele falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso, meus filhos, que o Senhor Jesus, pela sua divina misericórdia, nos dê força e coragem em nossa caminhada de fé e que possamos viver cada dia mais a vontade de Deus em nossa vida. Eu te pergunto mais uma vez, quem é Jesus para você? A sua resposta está em teu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe também a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.